Oi, gente, tudo bom? Pessoal, seguinte, depois de 22 vezes que eu apaguei os vídeos, acho que agora eu vou conseguir finalizar. É o seguinte, por que eu apaguei tanto? Porque assim, algumas pessoas me pediram para me posicionar com relação a isso. Dani, a gente volta a trabalhar, não volta a trabalhar, você acha que o comércio devia abrir, nananana. Meu, é muito complicado dar uma opinião a respeito disso. Acho que de todos os vídeos eu ia lá, eu ouvia, eu apagava, porque é muito complicado. De um lado é o presidente, do outro lado é o governador, de outro lado é um vírus que tá aí, né, correndo à solta. É muito complicado. Mas vamos lá. Eu vou tentar, gente, falar a respeito do nosso emocional referente a isso, tá? Uma que a gente vai ter que cumprir com o decreto, né? Se o Dória não liberar, nós não vamos poder. E eu não sei o que nós vamos fazer, sinceramente. Eu penso assim, ó, a cada dia a gente tem uma informação nova, tá? Então eu já recebi informação que a gente não poderia sair de casa, por exemplo, de domingo até quarta-feira, até ontem, porque seria o pico máximo de contaminação do vírus. E que depois iria aparecer mais casos, mas a questão de contaminação, ela já iria dar uma trégua, certo? E aí você vai se informando, né? A gente vai se atualizando das coisas, porque é uma coisa nova que tá acontecendo com a gente. E aí, o que eu tenho visto? As emoções, elas estão mudando, né? Os medos. Então, antes a gente estava com medo de pegar coronavírus e passar para os nossos idosos. Hoje eu vejo que as pessoas estão ficando com medo de não estar indo trabalhar, perder os seus empregos e não ter dinheiro para comprar, para pagar dívida, para comprar comida, né? Você vai nos mercados, algumas prateleiras já não tem mais nada. Então, assim, tá virando realmente, já tá, né? Mas tá virando um caos absurdo isso. Então, assim, eu vejo que os medos, eles estão mudando. E eu vejo que a gente está enfrentando, porque a gente não está tendo alternativa do tipo, não vou olhar para isso. Não, a gente tem que olhar para isso, a gente está vivendo nessa era, a gente está passando por isso, porque a gente tem que estar passando, vamos pensar sempre assim, nunca é à toa, né, na nossa vida. E aí, se eu for emitir uma opinião para vocês, eu gostaria que vocês não entendessem que vai ser uma opinião política, tá? Porque eu vou estar falando de uma coisa que o presidente falou, outra coisa que o governador falou. Enfim, eu vou estar emitindo uma coisa que eu penso. Então, assim, eu já me vi não querendo sair de casa para não pegar o corona, para não ter que passar para os meus idosos, certo? Hoje, gente, por mim, eu volto a trabalhar sossegado, tá? Volto a trabalhar. Por quê? Tudo bem, eu consigo não ter contato com a minha mãe, porque ela mora sozinha, a minha avó mora com os meus tios, eles estão cuidando dela. Tudo bem, eu consigo não ter esse contato. E quem mora junto, tá? Quem mora junto, a gente sabe que o coronavírus, ele só é transmitido através do toque, né? Do beijo, da saliva, do aperto de mão. Então, isso a gente já não tá mais fazendo mesmo, certo? A gente sabe de todas as dicas de higienização e tudo mais. Dani, mas e aí, como é que eu vou fazer? Eu me coloco em zona de risco. Eu tenho que sair, ficar recebendo de fornecedor, eu tenho que fazer as coisas, tal, nananã. Gente, se a gente voltar a trabalhar, é isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que chegar em casa, arrancar a roupa, coloca já para lavar. Realmente você ter lá a sua própria toalha, não deixa perto, escova de dente, deixa em outro banheiro se você tiver mais de um banheiro, se tiver só um banheiro dentro de casa, higieniza o vaso, tudo que você puder fazer para zelar pelos seus idosos. Tá com qualquer sintoma de resfriado, fica bem longe, né? Não durma no mesmo quarto, enfim, porque, gente, hoje eu vejo assim, o caos irradiando aí, muito mais se a gente não voltar a trabalhar do que por causa do coronavírus. Eu não mudei de opinião, tá? Porque você já defendeu estar na quarentena e agora você tá defendendo a gente voltar a trabalhar. Eu simplesmente me atualizei dos dados, né? Então, assim, a gente sabe que hoje as pessoas mais suscetíveis a pegar são os idosos e pessoas com comorbidades, tá? Que são outros tipos de doença. Então, gente,
não entendam isso como política. E a gente, assim, precisa trabalhar muito a educação das pessoas, né? A gente, por que eu falo a gente? Por exemplo, com a minha avó, ela deve estar arrasada, tadinha, porque ela joga baralho todo dia, ela sempre recebeu a gente para almoçar na casa dela, todos os dias, e ela tá sozinha já faz mais de uma semana. A minha mãe também, não tá indo trabalhar, que é uma mulher super ativa, há mais de uma semana. Então, assim, por quê? Porque a gente falou, a gente vem conversando, tudo. Se você tem um idoso na sua casa teimoso, gente, amarra ele no pé da mesa. Por que eu tô falando isso? Hoje eu fui no supermercado aqui do bairro, tá? Comprar um pacote de arroz. Tinha lá umas 3 senhorinhas, todas conversando uma com a outra, bem pertinho assim, tá? E sem máscara, pegando nos produtos, e põe a mão aqui, coça a orelha, sabe? Então, assim, conversar com eles. Eu sei que idoso é teimoso, eu sei que idoso não é fácil, alguns, né? Não é fácil, mas o que você puder fazer por eles, faça, né? Não deixe eles saírem na rua. A gente tá fazendo quarentena, não tá indo trabalhar para ter que resguardar os nossos idosos e eles estão na rua, gente. Outra coisa, aí eu fiquei pensando, sabe? Que nem eu falei, a cada dia uma informação. Se eu tô aqui guardadinha para zelar pelos meus idosos, mas por que eu posso e o zelador do meu prédio não? A zeladora do meu prédio não? O porteiro que tem que ficar recebendo os iFood, os deliveries? O caminhoneiro que tá indo levar comida para nós, que daqui a pouco não vai ter mais, né? Para levar. Que não tem nem restaurante para comer, porque tá tudo fechado. Então, assim, os garis, enfim, as meninas lá na Mariária, que tá aberto para poder entregar o pãozinho de cada dia. Então, gente, assim, eu penso que a gente tem que voltar a trabalhar, tá? Eu não entendam de verdade isso como uma questão política. Eu peço, por favor, para vocês não entenderem isso. Eu só vim fazer esse vídeo mesmo porque me pediram, tá? Eu não sou uma formadora de opinião, eu só tô querendo esclarecer que as nossas preocupações, elas vão mudando. Se antes a gente tinha muito mais preocupação em pegar um coronavírus, hoje a gente tem muito mais preocupação de não ter o que comer no final do mês. Porque não tá trabalhando, né? Eu, principalmente, que sou autônoma, e todos os autônomos por aí, né? E aqueles que já perderam seus empregos porque as empresas vão fechar, né? Então, gente, e pedir para que Deus ilumine os corações desses governantes, porque não é fácil estar na pele deles, de verdade, não é fácil. Eu não gostaria jamais de estar na pele deles. Que ilumine os corações e que a gente se fortaleça sempre na nossa fé, tá? Porque o único que comanda tudo isso aqui é Deus, entendeu? Então que a gente agarre na mão dele e fala, ó, vamos lá. Eu fiquei sabendo que para eu superar o meu medo, eu tenho que enfrentar. E quando a gente pega na mão de Deus, a gente consegue. A gente enfrenta com unhas e dentes, com álcool e gel, com detergente, com sabão e com tudo mais. Tá bom? Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus.